Estudo Bíblico, segundo Crônicas 34. Nos capítulos 34 e 35, vemos relatos sobre o reinado de Josias, que foi o último rei bom de Judá e, em certos aspectos, o maior de todos. Veja o comentário no verso 2. Pois foi sua reforma no ano 621 a.C. que mais contribuiu para restaurar Israel na submissão ao livro de Deus, e foi a lealdade para com essa mesma palavra escrita que forneceu o reflexo da esperança para o judaísmo durante o Êxodo. Ver Daniel 9, verso 2. Em sua precária restauração, Esdras 7:10 e Malaquias 4:6, e pelos séculos afora até a volta de Cristo, Mateus 5, versos 17 e 18. Verso 1. Josias, 640 a 609 a.C. Seu nome significa dado pelo Senhor. Na verdade, foi concedido por Deus à nação numa época de tanta necessidade e de tanta maldade. Esse rei, bom e piedoso, já na sua juventude, começara a procurar a presença de Deus, verso 3, e isto lhe valeu muito mais do que toda a experiência e sabedoria mundana de um rei mais idoso. Verso 2. Fez o que era reto, particularmente em sua devoção a toda a lei de Moisés, de modo que depois dele nunca se levantou outro igual, segundo Reis 23, 25. É possível que, tendo apenas 6 anos quando seu avô morreu, só tenha conhecido um Manassés arrependido e convertido, nunca tendo recebido sua má influência da fase quando foi o pior rei de Judá. Tanto Josias como Ezequias eram filhos de pais ímpios e maus, o que demonstra que Deus pode levantar seus servos acima do ambiente natal. Verso 3. No 8º ano, isto é, em 631 a.C., quando Josias tinha 16 anos de idade, e no 12º ano, ou em 627 a.C. Essa segunda data se encaixa no período do caos que foi causado pela invasão de cavaleiros nômades vindos do norte em quase todo o Oriente Próximo, 628 a 626 a.C. Essas hordas encheram de terror os corações dos judeus, Jeremias 6, versos 22 a 24, Sofonias 1, verso 12. E embora nunca avançassem além das planícies costeiras, onde foram finalmente barrados pelos egípcios, prestaram a Judá um duplo serviço. 1. Precipitaram as profecias de Jeremias 1, verso 2, e de Sofonias 1, verso 1, como também o estágio do reavivamento de Josias, em 627 a.C., o qual foi muito mais do que um reavivamento pessoal, versos 3 a 7. 2. E arrasaram com o domínio imperial assírio, que sufocara Judá por todo o meio século precedente. Verso 6, segundo Crônicas 33, verso 3. Versos 3 a 7. Nota homilética. Uma carreira de fidelidade. Com 16 anos, o rei foi realmente convertido e com 20 anos recebeu a vocação para um ministério de guerra contra o mal, com forças para cumpri-lo. Foi ele pessoalmente que dirigira a obra da total eliminação da idolatria em todos os recantos do seu reino, sendo rigoroso nessa eliminação, estendendo a obra saneadora até o território vizinho e não voltando para casa antes de certificar-se que nada mais restava a fazer. Verso 7. A passagem paralela em 2 Reis 23, versos 4 a 20, dá uma melhor ideia sobre quais os tipos de idolatrias que perduravam em Israel pela influência dos cananeus, dos sidônios, dos ciros e dos assírios. Havia o culto a Baal, com os altos e os postes ídolos. Havia adoração aos corpos celestiais. Havia prostituição religiosa e o sacrifício humano. Adoravam-se os deuses estranhos, tais quais Astarote, Camus e Milcom. Verso 8, Safã, Arganás, um tipo de roedor. Maazéias,
obra do Senhor. Joá, o Senhor é irmão. Depois da purificação geral, começaram as renovações, para as quais o rei nomeou um comitê de 3 superintendentes. Verso 9. Ilquias. Deus é a minha porção. Como verdadeiro sacerdote, só quis o agrado de Deus, não buscando desviar o dinheiro da obra. Verso 10. O alvo era restaurar o relógio, tornando-o como era nos dias de Salomão, esperando-se haver idênticas bênçãos. 1 Reis 8, verso 11. Versos 11 a 14. Nota homilética. Todos os crentes são edificadores do novo templo de Deus, o qual é a igreja, o corpo de Jesus Cristo, composto de almas preciosas. 1 Pedro 2, verso 5. Tornam-se necessários superintendentes e uma boa organização na obra de Deus para se assegurar que tudo venha a ser bem sucedido. Verso 12, 1 Coríntios 12, versos 7 a 11. Assim como os músicos levitas deixaram seus instrumentos para ajudar na construção, verso 13, assim também se exige o esforço de todos. Somente depois de ter havido aquela dedicação, organização e cooperação, foi que o grande tesouro de Deus foi descoberto. O livro, por certo, fora escondido na época de Manassés. Versos 14 e 15. Ilquias achou o livro da lei do Senhor, também chamado de o livro da aliança, verso 30, o qual faz pensar em Êxodo 19 e 24, enquanto as maldições nele contidas, verso 24, e a lei do santuário central, segundo Reis 23, versos 8 e 9, referem-se respectivamente a Levítico 26 ou Deuteronômio 28 e 12, versos 5 a 13. O livro era provavelmente o rolo oficial do Pentateuco, geralmente guardado ao lado da arca, Deuteronômio 31, versos 25 e 26, mas desviado durante as administrações precedentes, quando a arca foi deslocada, segundo Crônicas 35, 3. A história da igreja demonstra os resultados do afastamento da Bíblia. Quando o povo de Deus esquece a Bíblia e não tem a palavra de Deus em sua língua, ou quando os crentes deixam de ler a Bíblia que possuem, a decadência e as heresias são inevitáveis em sua vida. Verso 18. Aqui se reúnem para a obra de propagar a palavra de Deus os 3 líderes de Israel, o profeta, verso 22, o sacerdote e o rei. Verso 19. Rasgou as suas vestes, sinal de arrependimento, horror e temor. Tudo quanto de nós está escrito, segundo Reis 22, 13. O rei ficou humilhado e chocado ao perceber que sua vida e a do povo haviam permanecido tão longe do modelo prescrito pelas leis de Deus. Verso 21. Com grande desejo de acertar as contas com Deus, mostrou os frutos de seu arrependimento e de sua fé pela obediência e pelas obras. Verso 22. A profetisa Hulda. Discriminação com base no sexo era coisa desconhecida ao espírito do Velho Testamento. Consultar Juízes 4:4 e 2 Samuel 20:16. A restrição feita às mulheres, como por exemplo com referência ao pátio separado no templo, surgiu apenas devido às perversões do judaísmo intertestamental. Verso 24. Os castigos pela desobediência e especialmente pela idolatria, verso 25, se enumeram em Deuteronômio 28, versos 15 a 68 e Deuteronômio 30, versos 17 e 18. O Senhor não desistiria do furor de sua grande ira por todas as provocações Manassés, segundo Reis 23, 26. Verso 27. A punição mencionada foi adiada por causa do verdadeiro arrependimento, que é uma profunda experiência de transformação. Verso 28. E os teus olhos não verão todo o mal. Adiamento da ira divina por causa de humilde arrependimento foi concedido a Ezequias, capítulo 32, verso 26, e até mesmo a Acabe, 1 Reis 21, 29, antes dele.
Verso 29. O rei percebeu a necessidade de não guardar a nova mensagem do Senhor só para si e reuniu o povo para ouvir também a palavra de Deus. Aquele que abriu o coração à mensagem divina, naturalmente o abrirá para anunciar. Atos 4:20. Verso 30. Todas as palavras. Não se declaram exatamente quais das partes da lei foram lidas, mas nota-se que a narrativa da aliança feita entre Deus e o povo concentra-se nos capítulos 19 e 24 do livro de Êxodo. Não havia tempo para se ler o Pentateuco num único dia. Aliança. Josias promulgou a lei de Deus ao povo e jurou-se a obedecê-la. Ele exigiu que as pessoas se unissem nessa renovação pública do relacionamento de Deus com eles. Verso 32. Verso 31. Mandamentos, testemunhos, estatutos. Estas palavras refletem a mensagem e o estilo de Moisés, de todo o coração e de toda a alma. É só dessa maneira que uma atitude religiosa é aceitável perante Deus. Verso 32. Fizeram. A prática e a obediência aos preceitos revelados no livro descoberto mostram a atitude da vida regenerada. Tiago 1, versos 22 a 25. Verso 33. Josias tirou todas as abominações. Quanto aos detalhes de sua completa remoção da idolatria, com sua imoralidade sexual consequente, adoração nos altos e espiritismo, veja 2 Reis 23, versos 4 a 14 e verso 24. De todas as terras que eram dos filhos de Israel, veja verso 6. O rei destruiu o altar de Jeroboão em Betel, além de outros altos do antigo reino do norte, matando os sacerdotes restantes. 2 Reis 23, versos 15 a 20. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor. O testemunho, entretanto, de Jeremias, que apoiou a reforma de Josias, Jeremias 11, versos 1 a 5, mostra que para muitos isso não passou de concordância exterior, não do coração. Jeremias 11, versos 9 a 13.